Irmãos, nós vamos dar sequência então no Sermão do Monte. O texto na sequência é Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 14. Mas estrategicamente nós vamos caminhar aí em Lucas capítulo 11, verso 1. Então a exposição, nós vamos dar uma pequena parada, mas semana que vem a gente volta ao Sermão do Monte. Na verdade, nós não vamos sair do assunto, mas é importante nós olharmos, fazermos uma introdução. Eu vou usar o texto de Lucas 11, versículo 1, para introdução da exposição da oração do Senhor, que nós vamos iniciar nela semana que vem. Lucas, então, capítulo 11, verso 1, diz o seguinte, apenas acompanhe, por favor. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Irmãos, feche seus olhos mais uma vez, coloque seu coração diante do Senhor novamente, peça a Ele para te orientar e te instruir em toda a verdade, para a glória do nome dEle. Santo Deus, como teu povo, tua igreja, nós nos achegamos a ti e elevamos a nossa voz em oração a ti, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Não só ouve aqueles que são teus, como também responde e conduz em toda a verdade. E nós clamamos a ti, Senhor, fala conosco. Fala, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, porque nós precisamos ser encorajados pelo Senhor, exortados, tratados em muitas coisas, mas que, acima de tudo, pelo Teu Espírito Santo, possamos vencer o pecado e ser fortalecidos para viver a vida nessa terra, para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Nós precisamos de Ti, Senhor. Enche a Tua igreja do Teu Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria, discernimento e sejamos conduzidos em tudo conforme a Tua palavra nos chama. Ó Deus, quanto a mim, mais uma vez, eu te peço, tem misericórdia da minha vida. Esconde-me atrás da Tua cruz, Senhor, e que, apesar de mim, eu possa trazer aqui, capacitado pelo Senhor, a palavra que nós vamos meditar nessa noite. E que o Teu Espírito Santo aplique no coração de cada crente. Que o Teu Espírito Santo venha convencer do juízo, da justiça, Senhor, do pecado, para a glória do Teu santo nome. E que nós, a uma só voz, exaltemos somente ao Senhor. E que toda a glória nesse lugar seja dada somente a Ti, nosso Senhor e nosso Salvador. E a igreja diz amém. Irmãos, talvez a nossa devoção e dedicação na oração seja o maior termômetro da nossa fé. Talvez. Temos muitas outras coisas que são frutos e são evidência da nossa fé, daquilo que nós cremos. Mas na oração nós temos uma distinção, como nós já vimos lá em Mateus, fazendo um link com o que nós já vimos até domingo passado. Os fariseus e escribas, muito preocupados em orar para que os homens os vissem orando. Eles não estavam preocupados com o Senhor. Nós vimos isso semana passada e vimos que isso é uma tentação para nós, os mais santos dos crentes de Lagoa Santa. É uma tentação para nós, então a gente deve ficar firme. E por que eu estou falando que talvez seja o maior termômetro quanto à nossa fé? Porque quando nós estamos preocupados em orar publicamente e a nossa oração parecer teológica, entendida, bonita, eloquente, nós vamos preocupar com as pessoas, então nós vamos nos esforçar, vamos buscar várias oportunidades para estar em oração, mas quando nós estamos em secreto para orar ao Senhor, não tem ninguém vendo.
E se ainda assim você se põe de joelho, em pé, sentado, boca no pó, tanto faz, irmãos, no final das contas, tanto faz. É um sinal de fé, que você crê que há um Deus, ou você tem fé, ou você é doido. Quando você se coloca em oração, é isso, irmãos. Ou você tem fé, ou você é doido. Por quê? Diante de um Deus que é invisível e ninguém vê, você começa a falar com ele. E você crê que esse Deus que existe e que ninguém vê, embora nós vejamos aí as evidências de que é um Deus, mas Deus é espírito, então nós não vemos com os olhos carnais ao Senhor. Esse Deus que ninguém vê, além de existir, ele ouve e responde orações. Então é um termômetro da fé. Se você faz isso com consistência, é porque você crê sim que há um Deus, que é um Deus que você deve se relacionar com ele e deve buscá-lo. E esse Deus que nos ouve, ele se agrada em nos abençoar. Isso é algo tremendo também, irmãos. Esse Deus de toda glória, ele se agrada em nos abençoar conforme a vontade dele. Nós vamos caminhar um pouquinho mais o texto aí. Mas ele se agrada em nos abençoar, porque ele é galardoador, ele é abençoador daqueles que o buscam. A oração, irmãos, ela é tão importante, mas tão importante, que podendo pedir muitas coisas a Jesus, os discípulos pediram: ensina-nos a orar. Senhor, eu quero multiplicar pães e peixes. Senhor, eu quero pedir para o mar e para o vento parar. Senhor, o que eu quero mesmo é tocar na rocha no deserto aqui e sair água. Senhor, eu quero mais uma vez poder atravessar o Rio Jordão com a sandália seca ou o Mar Vermelho com os pés enxutos. Ai, Senhor, me ensina a abrir o Mar Vermelho. Mas a palavra diz que um dos seus discípulos, nós não sabemos qual, irmão, talvez na eternidade o Senhor nos fale, mas nem precisa, né? Mas um dos discípulos, vendo Jesus orar, pediu: Senhor, nos ensina a orar. E aí isso foi registrado por Lucas para nos mostrar a importância disso, de aprender a orar com Jesus. Então, Jesus ensina os seus discípulos a orar de que jeito? Orando. Jesus era um mestre por excelência, que ensinava não era só façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, não. Jesus, ele, como eram os filósofos gregos, ele ensinava andando, mas ele não era como qualquer mestre, ele era um mestre que tinha autoridade, porque ele fazia aquilo que ele ensinava. Era naquilo que ele cria. Ele era algo totalmente diferente, irmãos, do que qualquer ser humano pudesse ter visto nessa terra. E aí Jesus ensina, o que a gente pega aí do versículo 2 até o versículo 4, uma versão da oração dominical um pouco menor do que a que nós vemos lá em Mateus, mas muito similar. Então ele ensina através daquilo, a gente chama ela de oração do Senhor. Oração dominical é a mesma coisa, ou oração do Pai Nosso. Sendo que a oração do Pai Nosso, irmãos, eu vou falar para vocês baixinho aqui. Quem apelidou a oração de Pai Nosso foram os romanistas. No final das contas, é a oração do Senhor, é a oração dominical. Tem problema falar Pai Nosso? Não, não tem problema, porque ele começa assim a oração, né? Pai Nosso, né? Ou seja santificado. Então não tem problema. Mas ele ensina essa oração, que é a oração do Senhor. E aí, irmãos, o que ele faz? Nós vamos entrar a partir da próxima semana, tá, irmãos? Nós vamos gastar uns 4 ou 5 domingos passando pela oração do Senhor, da oração dominical. E aqui em Lucas nós vemos no contexto uma progressão muito interessante que servirá de introdução para aquilo que eu quero falar para os irmãos. Primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus ora constantemente, Jesus ora frequentemente.
Então a palavra diz, Jesus orando em certo lugar. E ele estava sempre orando. Então Jesus se coloca em oração frequentemente. Um discípulo o aborda e pede para ensinar a todos eles a orar. Outra coisa também, né, irmãos? Ele não fala assim, Senhor, me ensina a orar, o ter poder do alto. Não, Senhor, ensina-nos. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo. Ensina-nos a orar. Jesus ensina, então, a oração do Senhor. E depois, logo após, Jesus lhes dá uma parábola. Ensina através de uma parábola, ensinando o quão é importante perseverar reverentemente em oração. Nós vemos aí do versículo 5 ao 8. É isso aí que Jesus está ensinando, de forma reverente, porque em nenhum momento aqui o amigo mete o pé na porta e vai lá na cozinha pegar o pão. Então ele bate, ele chama, ele faz aquilo que está no alcance dele. E logo depois nós vemos que Jesus orienta a orar continuamente. E aí aqui nós temos uma progressão. No versículo 9, pedir, tudo imperativo, né, irmãos? Tudo é uma ordem de Jesus. Ele faz, ore constantemente, né, que vocês orem constantemente, fiquem orando constantemente, nunca parem de orar. E depois ele fala, pedi, como ordem, buscai, outra ordem, e batei. Então nós vemos uma progressão. Pedir, buscar, vai além, e batei, vai ainda mais além. Ele está ensinando essas coisas. E depois, a partir do versículo 10 ao 11, ele nos ensina que o nosso Deus sempre nos dá coisas boas. Sempre nos dá coisas boas, porque o nosso Senhor é bom. Deus é bom. E aí ele fala que ele nos dá coisas boas. E aí o que o Senhor tem melhor para nos dar? A graça e o Espírito Santo sobre nós. Esse é o contexto que ele está dando, e é nisso que nós vamos aqui procurar entender a oração, como que nós aprendemos a orar. E antes de aprendermos sobre a oração do Senhor, nós precisamos crer numa coisa, irmãos, que a oração deve ocupar um lugar de destaque na vida dos crentes. A oração na vida do crente deve ter um lugar de destaque. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. E nós damos prova que a oração, ela ocupa um lugar de destaque quando nós fazemos algumas coisas. Quando nós fazemos algumas coisas que eu tirei aqui desse versículo 1 e desse contexto e do contexto do Novo Testamento para a gente ver a questão da importância da oração e por que o crente deve perseverar. A oração deve ter um lugar de destaque na vida de todo aquele que ama o Senhor Jesus. A gente dá prova, irmãos, que a oração ocupa um lugar de destaque, em primeiro lugar, quando nós oramos constantemente. Só para a gente guardar bem esse versículo, outro irmão ou irmã, lê para nós o versículo 1 do capítulo 11 de Lucas, por favor. E aconteceu que, estando ele a orar no sétimo dia, quando acabou, ele disse seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também nós ensinamos a discípulos. Irmãos, Jesus, como Deus homem, mas nunca deixando de ser Deus, ele buscava ao Pai, a Deus Pai, constantemente. Sempre quando Jesus ia passar por uma situação difícil, sempre quando ele ia fazer algo mais difícil, ou sempre que ele estava em aflição, nós vemos várias vezes no Novo Testamento Jesus em oração. Constantemente o Senhor está em oração. E muitas vezes ele deixava os discípulos dele de lado e ia sozinho orar. Eu quero ler 2 exemplos só. Alguém abra para mim Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Alguém vai ler para nós Lucas 6, 12 e 13. E outro irmão, Lucas 22, 39 ao 42. Quem quiser ler, pode ler, por favor. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus, antes de escolher os apóstolos, o que ele fez? Orou.
orou quando? A noite inteira. O Senhor de toda a glória, que já sabia, tudo que haveria de acontecer, quais eram os discípulos, ele sabia tudo, porque ele elegeu os discípulos, quem seriam os apóstolos dele, desde a eternidade. Ainda assim, o Senhor se colocou em oração durante toda a noite. Lucas 22, do 39 ao 42. E saindo, foi como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de pedra e de joelhos oravam, dizendo: Pai, se queres, faça de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a minha. Jesus, em profunda angústia e aflição, sabendo aquilo pelo qual ele iria passar, o que ele fez? Orou ao Senhor. Foi orar ao Senhor. Buscou ao Senhor em oração. A frequência da nossa oração, irmãos, ela está atrelada ao quanto que eu reconheço que eu sou dependente do Senhor. Quanto mais eu reconheço que eu sou dependente do Senhor, mais eu oro a Deus. A oração, no final das contas, é um sinal de humildade e de humilhação, porque nós nos colocamos diante do Senhor e falamos assim: Deus, eu não posso, só o Senhor pode, age em meu favor. Quando são petições ou quando nós estamos passando por questões difíceis, né, irmãos? Então nós nos colocamos. No final das contas, o que nós estamos reconhecendo? Nós não somos Deus. Nós não somos deuses. Nós não podemos resolver todas as coisas. Nós não temos, na verdade, quase nada sob o nosso domínio. Então, nós nos humilhamos e nos submetemos à mão do Senhor. Irmãos, e na nossa natureza caída, os efeitos do pecado e o efeito do pecado quanto à nossa capacidade de executar e a nossa capacidade de assimilar bem tanto a palavra de Deus quanto as coisas no nosso redor, elas nos fazem, com essa capacidade, nós ficamos constantemente preocupados. Constantemente nós ficamos temerosos e ansiosos. Quando a gente fala de ansiedade, nós veremos isso mais à frente, no Sermão do Monte, pense quanto à busca pelos cuidados da vida. O quanto que nós estamos nos esforçando pelos cuidados da vida. Não que seja pecado, irmãos, nós vamos entender bem isso. Ser pecado, buscar algumas coisas. Não, é porque nós não deveríamos, em última instância, nos preocupar, mas nós acabamos nos preocupando, ainda que sejam por questões legítimas. Saúde. Preocupar com a saúde, principalmente quando você está à beira de uma enfermidade, aguardando um diagnóstico do filho, da mãe, da cunhada, do neto, é algo angustiante, é algo que nos traz aflição, porque nós não temos domínio sobre as coisas. Nem os médicos têm, então é legítimo algumas dessas preocupações quanto à saúde, quanto à provisão. Qual de nós pode falar, irmãos, que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, estaremos com aqueles que trabalham com o mesmo emprego? Qual pode dizer que nós estaremos numa condição financeira melhor ou pior? Quem pode dizer se nós conseguiremos vencer as crises que hão de se apresentar, crises de violência, crises financeiras? Irmãos, um rapaz do meu trabalho comigo, a esposa dele é enfermeira, faz academia, alimentação balanceada, teve um AVC. Eu não lembro qual lado, está com um lado do corpo paralisado, 40 e poucos anos. O irmão estava trabalhando, chegou em casa, sentado na sala para lanchar, teve um AVC.
Aposentar, agora vai aposentar. Vai aposentar por invalidez. Qual de nós, irmãos? Então essas questões, no final das contas, elas são legítimas. Mas muitas dessas preocupações legítimas não estão sob nosso controle, por mais que nós nos preparemos. Eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Aí o Senhor chama a senha, Cláudio, posso subir? Pronto, acabou. Acabou, irmãos. Em alguns momentos, morrer é até melhor, ir para o Senhor, para os crentes, né? Então, a gente se prepara, mas essa incerteza pode trazer para nós um grande peso, grande temor, um medo exagerado e até, às vezes, desespero. E isso pode nos paralisar. Mas nós não podemos deixar essas coisas nos tomar. E aí, o que Jesus nunca ficou paralisado. Ele sempre fez o que ele devia fazer. Ele orava ao Senhor e seguia. Ele orava e seguia. Vou para Jerusalém, eles vão me matar, mas lá é o meu lugar. Vamos embora. E orando, crendo, confiando, andando na presença do Senhor. Isso é a confiança, irmãos. Então, nós temos muitas coisas que nós não podemos fazer, mas Deus pode todas as coisas. Isso nós precisamos ter convicção. Nós não podemos, mas o Deus de toda a glória pode. Isso é o que tem que alentar o nosso coração. E aí nós vamos ser humildes, nós precisamos nos humilhar debaixo da boa mão do Senhor, confiando nele. E a Ele todas as coisas. Então nós confiamos nele e confiamos a Ele todas as nossas necessidades e incertezas. E elas são muitas. Não tenha dúvida. Elas são muitas. E é por isso que Paulo falou depois, orai sem cessar. Ora e continua orando e segue orando. E Jesus, sendo Deus, irmãos, orava em todo o tempo. Quanto mais eu e você precisamos orar. Outra coisa que nós vemos aqui, caminhando, é que nós precisamos orar com reverência. É importante, irmãos, nós entendemos aqui no texto que o discípulo não foi lá cutucar o Senhor. Senhor, dá um tempinho na oração aí, me ensina a orar. Ele esperou o Senhor acabar a oração. Isso é um sinal de reverência, irmãos. Não que nós vamos, de forma legalista e farisaica, estabelecer como que nós vamos orar. Não, não é isso. Mas, por exemplo, se você vai almoçar, se vai fazer um lanche, e está todo mundo assim, pessoal, vamos orar? E ninguém para, enquanto um está orando, o outro está mexendo aqui, pegando talher, o outro está pegando copo, o outro está pegando leite na geladeira, só você orou. Ei! Parou. Vamos orar ao Senhor? A gente ora. Não quer dizer que eu sei enquanto pego o leite, o talher, o negócio, você pode orar? Lógico que pode, irmãos, não é isso. Mas é uma postura diante do Deus de toda a glória. Nós vemos o nosso Senhor Jesus orando com reverência o tempo todo. O tempo todo. Quando Jesus ora, ele ora com reverência. Jesus se coloca totalmente submisso à vontade de Deus. Por quê? Porque foi estabelecido que ele viesse a essa terra abrindo mão da glória dele. Isso foi estabelecido na eternidade pela Trindade. Estavam em conselho Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus. E ele enviado a essa terra, conforme estabelecido pela Trindade, ele deveria se submeter ao Deus de toda a glória. Porque, como nós já dissemos, irmãos, embora seja muito controverso o assunto, Jesus, enquanto homem, enquanto Deus encarnado, Deus homem, ele tinha limitações. Ele se submeteu a limitações, porque se ele não tivesse limitações, ele não teria passado fome. Se ele não tivesse limitações, a carne dele não teria enfermado na cruz do Calvário.
Se o Deus de toda a glória, enquanto Deus encarnado, não tivesse limitações, ele não morreria, irmãos. Mas ele se submeteu. Ele se submeteu nessas coisas. Mas, sendo Deus, ele sempre se achega a Deus com reverência. Vamos abrir comigo lá em João, capítulo 17, verso 1, por favor. Quem encontrar, quiser ler, por favor. João 17, 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então ele olhando para o alto, ele clamou: Pai. Irmãos, Pai demonstra sim proximidade e intimidade. Significa sim isso, mas também é um título de autoridade. Deus tem uns títulos de autoridade que demonstram o ser de Deus, nos dão ideia do ser de Deus. E mesmo Jesus sendo Deus e não havendo hierarquia na Trindade, tá, irmãos? Não há hierarquia na Trindade. Deus Pai não é maior que Jesus e Jesus não é maior do que Deus Espírito Santo. É um só Deus em três pessoas. Isso é um mistério da Trindade. E não há hierarquia. E todos trabalham juntos em toda a história da redenção. Mas Jesus, enquanto Deus, fazendo parte da Trindade, mas Deus encarnado, ele se colocava diante de Deus sempre com reverência para exaltar o Deus de toda a glória. Jesus veio aqui como servo sofredor. Isaías mostra isso claramente para nós. O Deus sofredor. Enquanto ele, como servo sofredor, Deus, servo sofredor, o que ele faz? Ele aponta para Deus o tempo inteiro. Ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus. Ele não quer nada para ele. Quando você lê aqui João capítulo 17 todo, você vai ver que na ressurreição e na consumação, então todos o verão como ele verdadeiramente é. Mas enquanto isso, ele está rendendo glória ao Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Aí avançando um pouquinho mais, lá em João 17, versículo 11, na segunda parte dele, ele diz assim: Pai Santo, aquele que é separado, aquele que nele não há pecado. Além de ser a autoridade máxima, Pai, Pater, ele é totalmente santo. A submissão à vontade de Deus, irmãos, também é sinal de reverência. E Jesus nos mostra isso. Vamos ler o mesmo texto que nós lemos em Lucas, só que agora nós vamos ler em Mateus. Vai lá comigo em Mateus 26, verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meu irmão, se você ainda não teve a oportunidade de orar assim, minha irmã, se você ainda não teve a oportunidade de orar assim, eu creio que Deus fará todos os irmãos passarem isso ao menos uma vez. Eu creio. Quando a gente baixa a cabeça e diz: Deus, oh Deus, tem misericórdia. Deus, o Senhor tem que vir, se for da tua vontade, se for para a tua glória, o Senhor tem que vir em meu favor e me livrar disso. Ai, Deus, Deus tem misericórdia, mas será feito como o Senhor quer, porque é sempre assim. Será feito conforme a tua vontade e não a minha. Irmãos, eu tenho uma tese bíblica. Ela não tem um caminho muito claro nas Escrituras. Mas eu tenho para mim que Deus, ele vai nos forjando
a imagem de Cristo, participantes do sofrimento de Cristo. Isso tudo está escrito na Bíblia. E você está lembrando dos versículos aí. Até o momento que a gente deixa de amar esse mundo e fala: Senhor, eu amo o Senhor. Eu amo o chamado que o Senhor tem para mim nessa terra. Mas o que eu quero mesmo é estar com o Senhor. O que eu quero mesmo é estar contigo, ó Pai. E essa oração, irmãos, para ela não ser pecaminosa, não pode ser uma oração que é para nos livrar das nossas tribulações desse tempo, mas um desejo genuíno de querer estar com o Senhor. A pessoa tem uma doença terminal: Deus me leva embora. Ela não quer ver Deus, ela não quer passar pelo sofrimento da doença. É complexo isso? É complexo isso. Mas nós precisamos entender: mas Deus será feito conforme a tua vontade. E aí é sinal de reverência, irmãos, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Nós nos submetemos àquilo que Ele vai fazer. Não seja como eu quero. E não vai ser mesmo, irmãos. Nunca vai ser conforme a nossa vontade, mas sim conforme a vontade de Deus. E aí o que Jesus faz? Jesus nos orienta a orar, a pedir. Nós devemos sim colocar todas as nossas necessidades diante de Jesus. Por quê? Na realidade, a nossa capacidade é zero. Nós achamos que nós somos capazes, irmãos. Nós achamos que nós podemos arrumar a casa, fazer comida, ir no supermercado, pegar o carro, ir daqui para lá. Nós achamos, mas em última instância, tudo depende do Senhor. Tudo, irmãos, depende do Senhor. Então nós nos voltamos a Ele e nos submetemos. E é maravilhoso, abre comigo lá em João 15:7, quando nós vemos que o Senhor é tão bondoso conosco, que nos dá essa promessa que está aí em João 15:7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. É claro que esse versículo não é uma licença para pedir qualquer coisa, né, irmãos? Você não vai sair pedindo a Deus qualquer coisa que não está em conformidade com as Escrituras. Mas Deus nos fala que nós devemos orar por aquilo que a Bíblia nos chama a orar, pelas coisas lícitas e por aquilo que dará glória a Deus e será bom para nós. Deus nos chama a perseverar em oração reverente. O que é oração reverente? É chegar: Deus, me ajuda nessas coisas, me ajuda a andar na tua presença, me ajuda, Senhor, a conquistar, me dá força a vencer isso, aquilo e aquilo outro, conforme a tua vontade, e que possa glorificar o Senhor. Orar assim é reverente, irmãos. É diferente de falar assim: Deus, o Senhor tem que me dar isso. Deus, o Senhor não pode deixar eu passar por essas coisas. Deus, eu sou filho do Senhor e o Senhor tem feito eu passar por isso e isso. Isso não é justo. Irmãos, quem somos nós, como alguns de nós já escutávamos algumas vezes, para colocar Deus na parede e pressioná-lo para aquilo que o nosso coração deseja? De forma nenhuma, irmãos, de forma nenhuma. Nós devemos aproximar a Deus, colocando tudo diante dele, até aquelas coisas que nós falamos semana passada, né? Até aquelas coisas que você não precisa mais quer, você pode colocar diante dele. Você vai atender outra coisa. Mas você pode colocar diante do Senhor. Mas como é que a gente faz? A gente se aproxima e ora com reverência. Por quê? Nós sabemos quem nós somos, indignos, miseráveis, que já recebemos graça demais. E Deus é o Deus de toda a glória. É um problema, irmãos, dessa geração que não tem religião. Nós lutamos em passar as nossas religiões, a nossa religião para os nossos filhos, mas até o ateísmo, o secularismo, ela trouxe um problema nas escolas e nas instituições, quaisquer que sejam. Qual que é? A autoridade foi desconstruída. Porque não há Deus.
Não há Deus, irmãos. Eles quebraram a autoridade maior do Senhor. E se não há Deus, não há autoridade. É a anarquia. Mas nós sabemos que há um Deus poderoso, temível, e nós nos submetemos a Ele, contando com a graça e com a misericórdia dele. É mais ou menos quando Esther entrou na presença do rei Assuero, né? E ali ela poderia perder a vida, não é isso? Quando ela pisa no átrio do pátio, deve ter dado um frio na barriga dela, mesmo sendo crente, mulher crente aquela Esther, né? Mas ali deve ter gelado até a espinha dela, até o rei Assuero levantar o cetro. Aquilo ali que deve ter escorrido uma gota gelada, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ela se achegou a falar com o rei. É assim, irmãos. Nós contamos sempre com a bondade do Senhor, que o cetro dele está levantado quando nós nos já chegamos diante dele. Sempre, sempre. O cetro do Senhor está sempre levantado para aqueles que são filhos dele. E aí, nós vendo essas coisas, nós devemos orar, então, frequentemente, como Jesus orava. Como é que a gente mostra que a oração está em autoestima, está num patamar elevado conosco, crentes? É ter reverência e outra coisa, como Deus estabeleceu. Ah, mas orar frequentemente foi estabelecido por Deus? Sim, foi estabelecido por Deus. Orar com reverência foi estabelecido por Deus? Sim, foi estabelecido por Deus, mas nós podemos avançar um pouco mais nessas coisas. A oração, nós precisamos entender que Deus estabeleceu a oração como uma ferramenta e meio para que Deus faça a vontade dele. O que é isso, pastor? Calma. Deus estabeleceu a oração como meio e ferramenta para que ele possa fazer a vontade dele. Nós podemos dizer, mas Deus já sabe o que eu vou pedir antes de falar. Sim, ainda a palavra não me saiu da boca e o Senhor já a conhece. Salmo 139. Deus sabe de todas as coisas. Ah, mas eu vou pedir, Deus já sabe o que precisamos. Sabe até melhor que você. Muito melhor, muito melhor. E aquilo que você está desesperado achando que você precisa, você não precisa. Eu falei semana passada. Porque se você precisasse, Jesus já tinha dado. É isso aí. Aprendeu, a igreja está aprendendo. Muitas coisas nós desejamos, mas são mimos. E às vezes Deus dá mimos. Então, não é isso. Deus sabe disso, irmãos, e muito mais. Então, por que nós oramos, pastor? Nós oramos porque Ele manda. Ele manda a gente orar. É simples assim. Deus, Ele não precisa da oração para nos atender. Ele não precisa. Mas Ele estabeleceu como meio a oração para quê? Para derramar sobre nós graça, para nos encher do Espírito Santo. Ele não precisa. Em última instância, Ele não precisa. Inclusive, muitas vezes, Ele nos dá coisas que nós nem pedimos. Fala a verdade. Deus nos dá muito mais do que nós precisamos e muito mais do que nós esperamos. Deus faz isso conosco. Nós não pedimos, não esperamos, nos dá além do que nós pedimos, mas a oração foi o meio que Deus estabeleceu para nos dar graça, Espírito Santo e outras coisas. Por isso que ele fala, coloque tudo diante de Deus. Peça a Deus, no versículo que nós lemos aqui, nós citamos, na verdade, na continuação de Lucas, quando ele fala, né, que Deus é bom e dá coisas boas, ele está falando, porque ele dá o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, nessas coisas ele fala, nós devemos pedir, nós devemos orar, e conforme nós oramos, o Senhor vai nos dando segundo a vontade dele. Abre comigo aí Mateus 26 de novo, mas nós vamos ler o versículo 41. É um dos exemplos. Vigiar e orar, para que não entrem em tentação. O espírito não tem dado razão, mas a carne está.
o Espírito está pronto. Se você é crente, se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo para a salvação, o Espírito está pronto. Eu nem vou falar que isso aqui é eleição e predestinação, porque senão o pessoal não gosta. Mas se a gente olha só a Bíblia, todo mundo crê. O Espírito está pronto. Por quê? Aquele que teve o coração transformado é do Senhor. O Espírito está pronto. Mas tem uma parte que não está pronta. Porque nós somos cidadãos de dois mundos. Nós somos cidadãos celestiais. Porque o reino de Deus ainda não foi consumado, mas ele foi inaugurado. Então nós somos cidadãos do reino celeste e cidadãos dessa terra, desse mundo, porque nós somos enviados como embaixadores de Cristo para fazer o nome do nosso Senhor conhecido. Então, enquanto nós estamos nesses dois mundos, ele nos dá duas ordens. Não tem negociação para quem é crente. Para quem é crente não tem negociação. Vigiai. Põe o seu coração na balança. O que você está fazendo são coisas de crente fazer? Vigia aí, irmão. Vigia aí, irmã. O que você está fazendo é digno do Senhor? Vigia! E outra coisa, orai. Se você vigiar e achar que está falhando alguma coisa, você ora. É isso que está aqui, irmãos? É isso que está aqui? São dois imperativos, são duas ordens. É vigiar e é orar também. Para quê? Para que não entrais em tentação. Então o Senhor, ele poderia simplesmente nos blindar. E aí nós seríamos como anjos. Só cantando salmos e falando das maravilhas do Senhor e nunca mais falaríamos impropérios, indignos das nossas esposas, filhos, cachorro, papagaio. Né? Mas não foi o caminho estabelecido pelo Senhor. Ora, porque você vai para o céu, mas enquanto você estiver aqui, você tem que orar, você tem que batalhar em oração, você tem que vigiar, porque o diabo está aí ao seu redor, doido para você dar uma brecha, e ele vai passando assim uma rasteira, e vai ser ruim, não vai ser bom. Nesse mundo, então, irmãos, nós já somos salvos, mas nós temos, nesse mundo caído, muitas necessidades. E a principal delas é a graça. E buscar ser cheio, pleno do Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos viver conforme agrada a Deus, conforme a agenda do Senhor e não a agenda do mundo. Ou nós atendemos a agenda de Deus, ou nós atendemos a agenda do mundo. É assim. Há duas agendas, há duas religiões, há dois povos sobre a face da terra. O crente e o não crente. Pronto. É isso que a Escritura nos mostra. E aí, irmãos, Deus não precisaria da oração, mas Ele estabeleceu a oração e palavra de Deus como meio de graça. Para que nós sejamos cheios do poder de Deus, cheios do Espírito do Senhor. Ele estabeleceu esse meio, Ele quis assim. Só um exemplo. Irmãos, Deus precisa da chuva e do sol para fazer a planta crescer, as plantações crescer, ficar verdinho e dar fruto? Sim ou não? Mas Ele estabeleceu essa forma. Então, se não chover e se não der sol, não cresce. É uma ilustração. Deus estabeleceu meios, as formas ordinárias. Qual que é a forma ordinária? Ordinária é comum. Qual que é a forma comum de uma pessoa se converter ao Senhor de toda a glória? Ouvir o Evangelho. Ouve o Evangelho. Tem hora e tem muitos que entram no ouvido e saem no outro. Entra no ouvido e sai no outro. Entra no ouvido e sai no outro. Aí até a hora que o Senhor desvia. Aí cai no coração. Pronto. Foi salvo. Transformado. É o meio ordinário. É o meio comum da
salvação. Foi a forma que Deus estabeleceu. Mais um versículo para a gente entender isso. Vai lá, 2 na verdade, Filipenses 4, versos 6 ao 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. O que Paulo está nos ensinando? É a mesma coisa que Jesus já ensinou. Jesus fala, não estejais ansiosos, não fiquem com medo, não fiquem atribulados por causa das coisas que podem ser que aconteçam. Mas ele fala, não fiquem assim. E por que Paulo fala isso e Jesus fala isso? Porque a gente fica. Porque se a gente não ficasse, Jesus não falaria e Paulo não falaria. Está entendido? Então, Paulo fala porque por mais crente que você seja, você está assim, no nível máximo de santidade, mais um pouquinho, o Senhor te toma na carruagem de fogo e te translada, te leva embora. Mesmo que você esteja nesse nível, alguma coisinha ainda vai apertar seu coração. Aí ele diz, não sou. Versão mineira, né? Não sou, deixa ser bobo. Coloca diante de Deus as suas petições. O que aflige seu coração? Ô moço, deixa eu te falar. Você está perdendo o sono por quê? Coloca diante do Senhor e descansa. Ô moço, o que está te afligindo? Ô moça, o que está tirando o seu sossego? Coloca diante de Deus, pela oração, suplicando, louvando e agradecendo ao Senhor. E aí Paulo não diz que ele vai levar embora o problema. Paulo não diz que Deus vai levar embora a tribulação, aquilo que aflige. O que ele promete? Pode ser que ele leve embora a tribulação, pode ser que ele leve embora a enfermidade, o problema, qualquer que seja ele, pode ser que ele leve. Mas em todos os casos, quando a gente confia e coloca diante do Senhor, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, toda a nossa razão, toda a nossa intelectualidade, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Na trincheira, tiro voando para todo lado, bomba, morteiro. Você não vai estar com um sorriso nos lábios, irmão. Você não vai estar, minha irmã, com um sorriso nos lábios. Mas essa paz que só o Senhor dá, te fará descansar. Te fará crer que naquela situação o Senhor está no controle. E a oração, meus irmãos, essa oração que Deus nos chama a fazer, é uma das práticas que mostra o quanto nós nos relacionamos com o nosso Senhor. A nossa religião é uma religião de relacionamento. O crente se relaciona com o seu Deus, com o seu Senhor. E como que nós nos relacionamos com o nosso Senhor? Nós ouvimos a Deus pela leitura da palavra, escutando o sermão, cantando músicas bíblicas. As músicas bíblicas, como uma mensagem verdadeiramente cristã, elas servem para isso. Então a gente está ouvindo o Senhor. Mas como aí a gente só está ouvindo? Você fica brava quando o seu marido fala com você e não fala nada? Por que tantas e tantas vezes nós fazemos assim com o nosso Senhor? Só o Senhor fala e nós não falamos nunca? O relacionamento é isso. A gente escuta e fala também. E aí isso mostra o quê? Enquanto mais você ora, mais será evidenciado que você tem um relacionamento com o seu Salvador. Mais demonstra que você caminha, que você conversa. Se não há intimidade, irmãos, se não há investimento de tempo, não há relacionamento. É ou não é? É ou não é? Então nós precisamos investir tempo, irmãos, conversando, orando, falando com o Senhor.
né? Nós precisamos desenvolver essas coisas. Caminhando para o final, irmãos, nós não sabemos como orar. Por isso que às vezes nós oramos tão pouco. Nós ficamos com medo de como orar, como que a gente deve orar, e é por isso que Jesus está ensinando uma oração. E se você fala assim, que é isso, pastor? Eu já sou crente há 170 anos, eu sei orar. O César, que chegou aqui com o Simonton, vai falar que o homem não sabe orar? Ele vai ficar com raiva de você. Mas todos nós temos mais a aprender com Jesus todo dia. É ou não é, presbítero? Isso é. Nós temos que aprender com o Senhor todos os dias. Mas por que a gente não sabe orar, irmãos? Porque a oração não é algo comum para nós, não é algo natural, é algo sobrenatural, é algo que parte da fé. É algo que parte da fé. Tem uma coisa, irmãos, que aí eu tenho que dizer, nós somos bons. Para pedir, nós somos bons. Ah, pedir é bom. Faz um teste. Quem tem menino pequeno em casa, ou então não tão pequeno, vamos orar? Vamos. Então, ora, Senhor, no máximo, Senhor, obrigado por hoje. Me dá tal coisa, eu quero tal coisa, guarda a minha vida, e que o para casa eu consiga fazer, que a prova seja fácil e tal. É uma lista que não acaba mais. Então, adulto não faz assim porque fica com vergonha. Mas nós somos bons mesmo para pedir. Ah, para pedir nós não perdemos tempo, não. A lista é rápida. Mas não é essa oração que o Senhor nos chama. Não é esse relacionamento que o Senhor nos chama. Só ficar pedindo. O exemplo que eu dei da semana passada, isso não é o Senhor que guarda a nossa vida. Esse modelo de Deus que só está aí para receber as nossas petições é um tipo de gênio da lâmpada. Esfrega a lâmpada, aparece o gênio e você faz um pedido. Ora, nós não vamos falar que o nosso Senhor, o Senhor de toda a glória, é como o gênio da lâmpada. Ter a consciência, irmãos, que nós precisamos aprender a orar é a primeira coisa. É o primeiro passo para agradarmos a Deus com as nossas orações e ter a oração como algo em autoestima para nós. Ter a oração em patamar elevado. Como esse discípulo que se aproximou de Jesus. Senhor, ensina a orar. Eu não sei orar. Eu preciso de orar melhor. Eu preciso de aprender a orar. Eu preciso orar mais. E aí nós tendo essa consciência, irmãos, nós vamos buscar do Senhor como agradar a Ele com as nossas orações. E entendendo que nós precisamos orar constantemente. Por quê? Porque nós precisamos da graça de Jesus nesse mundo o tempo todo, irmãos. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo nessa terra o tempo todo. Por isso que a gente ora frequentemente. Nós precisamos do Senhor o tempo todo. Nós precisamos de reverência, nós falamos isso. Pois o que mais importa é prevalecer a vontade soberana de Deus, não a nossa. Não adianta pechinchar com Deus. Deus, eu vou orar, vou fazer um propósito de oração de 30 dias para o Senhor me dar isso. Bobagem, irmãos. Senhor, eu vou jejuar 7 dias para ganhar isso. Bobagem, nós vamos ver isso à frente. Não vai querer pechinchar com o Senhor, que não vai dar certo. Nós vamos entender o propósito da oração, o propósito do jejum, mas pechinchar não é. Nós estamos cansados de ver, não estou fazendo um jejum de Coca-Cola que eu quero trocar o carro. Que bobagem, irmãos. E se a gente parar para fazer um autoexame do quanto que isso é bobagem, a gente nem fala com ninguém. Você achar Coca-Cola gostoso é legítimo, você querer trocar o carro é legítimo. Agora vai enfiar Deus nessas coisas, num negócio que nunca falou na palavra, para quê? Então a gente faz um voto de algo que não é lícito e algo que não está na palavra. Nós não podemos fazer isso, nós temos que ter reverência com o nosso Senhor. E precisamos orar, irmãos, como Deus manda, por coisas lícitas, sem desanimar, confiando no Senhor, com a convicção que, algumas vezes, a única coisa que Ele vai nos conceder é graça e força para passar pelas tempestades da vida. E não é só isso também, a única coisa não, mas isso é uma bênção. Graça e força, coragem para passar pelos desafios da vida. Irmãos, em última instância é o que nós precisamos.
Seguir fortalecidos pelo Senhor para fazer a vontade do Senhor até o dia que Ele vai nos chamar de volta para Ele. Então orar, irmãos, como o Senhor nos chama a orar, para glorificar a Ele, para ficarmos firmes na presença dEle e para passar por todas essas coisas apontando para Ele, talvez seja o mais importante para nós. E que nós possamos caminhar cada vez mais, orando e confiando no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós possamos verdadeiramente nos agarrar a Ele, confiando nele, porque Ele é o Todo-Poderoso Deus e Ele é bom para conosco. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Santo Deus, nós queremos bendizer o Teu nome, te agradecer pela Tua palavra, que o Senhor fala conosco pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a confiar mais em Ti. Nos ajuda a compreender, entender a necessidade da oração, para que possamos buscar o Senhor em secreto, que possamos buscar o Senhor enquanto caminhamos, enquanto trabalhamos, enquanto comemos, antes de dormir, ao acordar, que nós possamos, Pai, nutrir um verdadeiro relacionamento contigo, como nosso bondoso Deus, e como o Senhor Jesus mesmo disse, como nosso amigo, porque tem nos confiado coisas que não confiou a muitas outras. Nos dê essa confiança, Pai, de nos achegar a Ti, na certeza de que sempre seremos recebidos, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus nos levou direto ao nosso Deus e Pai, através do Espírito Santo, a quem vivemos hoje e a quem devemos a vida eterna, para a glória do Teu santo nome. E toda a igreja diz amém.